Cidade onde a água faz curva, a curva do rio, a rua na margem, a margem do rio, a lua no meio, do meio do rio, o rio corrente, o rio corrente, a água passando, o tempo batendo, a água levando, a água lavando, mil peixes, mil copos, a água faz curvas, além, muito além dessa curva e vai, 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 vai. A Estância Turística de Piraju é um dos municípios cortados pelo rio Paranapanema, que nasce na Serra do Paranapiacaba, em Capão Bonito, São Paulo, e deságua no rio Paraná, no estado do Mato Grosso do Sul. Piraju é também a única cidade em que o rio Paranapanema corre dentro do perímetro urbano. Espalhadas pelos 929 quilômetros de extensão do rio, existem 10 usinas hidrelétricas, e é no território pirajuense que está localizado o último trecho de corredeiras. Um trecho de aproximadamente 7,5 km, que tem sido alvo de projetos para uma 11ª barragem. A sua cabeça represada, a sua cabeça tão cansada. Em fevereiro de 2011, técnicos da empresa EC Brasil estiveram na área do antigo Parque Municipal Natural do Dourado, hoje Floresta Municipal das Corredeiras Clóvis de Léo. O objetivo da visita era iniciar estudos para a construção de uma PCH, Pequena Central Hidrelétrica, no último trecho de leito natural do rio Paranapanema. Como a empresa não havia pedido autorização à prefeitura para entrar no parque, foi registrado um boletim de ocorrência pelo diretor do Departamento de Meio Ambiente do município. A direção da empresa solicitou, então, uma audiência no gabinete do prefeito para se justificar e apresentar o projeto. Foi quando os executivos ficaram sabendo da existência de 5 leis municipais de proteção ao trecho de corredeiras. Como o Paranapanema é um rio federal, a empresa mudou de estratégia e passou a questionar a legitimidade das leis na justiça. Em 2016, após várias disputas judiciais, o Supremo Tribunal Federal declarou as leis municipais de Piraju inconstitucionais. A pedagoga Adriana Garrote, presidente da organização não governamental TIQP, explica como se deu a derrubada das leis no STF. Recebemos de uma forma quase que incrédula. Não acreditávamos que o Supremo Tribunal Federal reagisse dessa maneira, derrubando todas as nossas leis, porque se derrubasse as leis, que nem a lei orgânica do município, que proíbe usinas no município, a gente até entenderia, porque é uma lei tão elementar, tão direta, tão simples, tão clara, mostrando a vontade da população, mas enfim, mas derrubar a lei de criação de uma unidade de conservação de uma área de 48 hectares, de uma mata nativa com mais de 250 espécies de aves. Adriana relata que, com a derrubada das leis, a comunidade se sentiu desrespeitada e ignorada no seu desejo de preservar o rio e fez crescer o interesse na questão. A mídia local passou a atribuir maior foco à causa. A ONG TIQP recebeu novos membros e promoveu uma série de eventos e ações com autoridades e especialistas de diversos assuntos relacionados à preservação das corredeiras. A Adriana lembra do abaixo-assinado formulado pela ONG como recurso de expressão da vontade popular. Ela exalta: as pessoas que assinavam, elas falavam, elas não se conformavam em somente assinar, elas tinham que falar alguma coisa. Então, nós ainda tivemos que ouvir toda essa vontade popular. Não foi uma coleta de assinaturas, a pessoa chegava ali e assinava. Não, as pessoas vinham, assinavam, traziam o título de eleitor, todos os documentos, e também elas demonstravam ali, com as suas palavras, a indignação do que havia acontecido. Leva a canoa, desço a canoa, remo a canoa, desço a canoa, leva a canoa. O trecho de leito natural marca sua importância também no esporte.
Piraju possui reconhecimento internacional na formação de canoístas profissionais. Alguns exemplos são os jovens que representaram a seleção brasileira nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Pedro Gonçalves, que ficou em 6º lugar na categoria caiaque individual, e a dupla Charles Correia e Anderson Oliveira, que terminou em 11º, são todos atletas pirajuenses, formados na pista natural do Rio Paranapanema e no projeto de canoagem slalom da cidade. Milene Wolff é educadora física e professora do projeto. Pratica canoagem desde os 13 anos de idade e trabalha com a modalidade há 8 anos. Milene explica a importância do trecho para o esporte na cidade. Como técnica, eu posso avaliar o trecho do Rio Paranapanema como excelente. Ele é um dos melhores rios naturais do Brasil para a prática da modalidade canoagem slalom. É um rio com grandes dificuldades, algumas que a gente não encontra em outros rios, em outras cidades mesmo do Brasil, onde a gente se depara com alguns redemoinhos, alguns borbulhas, o que acaba exigindo muito dos atletas tecnicamente. Para Milene, as corredeiras são responsáveis não só pela formação de atletas, mas pela formação de cidadãos. Assumindo a postura de uma, abre aspas, prova viva disso, fecha aspas, a canoísta exemplifica o processo de sociabilização do projeto de canoagem. Eles conhecem muitas pessoas, eles convivem com pessoas, eles acabam recebendo outros atletas de outros estados, na nossa cidade, têm um contato muito grande com outras culturas e fazem com que cresça a parte social deles também. A gente tem um trabalho aí onde a gente acompanha eles na escola também. A estudante Beatriz Leão é a mais jovem integrante da organização do movimento em favor da preservação do trecho. Para Beatriz, a participação dos jovens é ativa. Entretanto, ela aponta a dificuldade em trabalhar com esse público. Apesar da facilidade da grande divulgação de todas as ações, muita gente se mobiliza por meio das redes sociais, mas não comparece no local da realização das ações em prol do Rio quando necessário. A dificuldade maior é na questão de tirar as pessoas de casa e das redes sociais para participarem fisicamente dos movimentos. A cultura de Piraju é outro importante fator na luta pela preservação do Rio Paranapanema. Diversos grupos musicais e parcerias criadas na cidade abordam a preservação das corredeiras em suas canções, como relata Paulo Vigu, professor, artista e ativista em defesa do Rio Corrente. A água que passa na minha cidade é uma água agraciada, abençoada, enfim, encontro 1000 adjetivos para ela, mas a minha inspiração vem da força que essa água traz. E que eu consigo enxergar ali a coisa poética, até porque mexo com a palavra. Para Vigu, a evolução cultural ocorre quando entidades, organizações, o poder público, áreas que trabalham com pessoas, executam juntas um processo de formação de público. Isto é, estimular o público acerca do tema, disseminá-lo. Para mim, enquanto o Piraju se envolve com formação de público, quero que as pessoas pensem aí, não é fácil trabalhar com formação de público, correto? Em tempos de redes, celulares e tudo mais, não é fácil, né? Mas esse é o trabalho mais indicado, ambiental, inclusive para quem quer fazer alguma coisa nessa área. E eu vejo que a área ambiental aqui, ela vem dentro desse processo de esforço, trabalhando essa questão. Um amor de beira-rio, desses que a água traz, toda a força da floresta, em cada gota um mundo em paz. A palavra TIQP, que dá nome à ONG TIQP, é interpretada como o caminho da entrada para a terra sem mal. O termo possui forte participação e significado no movimento em prol da preservação das corredeiras, como ressalta Adriana Garrote. De acordo com a filósofa francesa Hélène Castras, que em seu livro de 1976, Terra Sem Mal, o profetismo tupi-guarani, ela cita em seu livro a respeito da importância dos teiquepês, que eram lugares sagrados aonde os índios faziam suas paragens,
lugares para descanso, reabastecimento para continuar a viagem. E dos 6 TIQPs mapeados dentro do rio Paranapanema, o TIQP Piraiú é o único que não se encontra submerso. Portanto, trata-se de uma preciosidade antropológica sem tamanho. A luta pirajuense tem o poder público como aliado. O prefeito José Maria Costa, assim como a Câmara dos Vereadores, simpatizam com a causa e assumem que o povo de Piraju não quer outra represa. Mas quero lhe dizer que este rio é a coisa mais rica desse lugar. Oh yeah. Sejamos nós a última usina desse lugar. Sejamos a usina de ideias desse lugar. Este trabalho foi desenvolvido pelo estudante Romano Pasquarelli para a disciplina de Laboratório de Jornalismo Radiofônico 2, do curso de Jornalismo da Universidade do Sagrado Coração. Trilha sonora de Paulo Vigu e Daniel Viana. Trabalhos técnicos de Leandro Zacarim. Orientação professora Daniela Boquembuso. Bauru 2018.